O que o surfista tem que fazer para se posicionar melhor no pico, para ler e entender melhor as ondas? Eu me chamo Diego, sou oceanógrafo e surfista, e aqui nesse projeto você aprende como se tornar um mestre na arte de prever onde e quando surfar. E com esse conhecimento você escolhe com mais clareza e sabedoria onde, para qual praia e quando você vai surfar no próximo swell ou na sua próxima sessão de surf, seja com aquela intenção de evoluir seu nível de surf ou de apenas se divertir. Me apresentando melhor, eu me chamo Diego Bittencourt, sou oceanógrafo, especialista em ondas e surfista e criador aqui do projeto Mestres das Previsões. E nesse vídeo você vai entender exatamente o que eu faço para ler melhor as ondas, me posicionar melhor no pico e entender onde eu devo entrar uma vez que eu estou lá dentro, como que eu me comporto, qual é a minha postura, por onde eu entro, por onde eu saio, se uma onda vem, o que eu faço, enfim. De uma forma bem prática, eu vou querer compartilhar com vocês aqui a minha visão sobre posicionamento no pico e leitura das ondas. Na verdade, o posicionamento correto na zona de surf, ele vem de uma boa leitura de ondas. Você só consegue fazer esse bom posicionamento quando você entende bem como as ondas funcionam. E devo dizer também que um bom posicionamento de surf é o que vai te garantir, por exemplo, pegar as ondas no pico e não no rabo da onda, aproveitar muito mais a onda, pegar a onda no seu momento crítico, no seu momento de maior energia, que te proporciona mais velocidade. Por exemplo, para pegar tubo, você tem que estar posicionado no pico. Não adianta você querer pegar tubo surfando mais para o rabo da onda, que você no máximo vai pegar um chapéu. E existem outras questões também ligadas a você até conservar mais energia, otimizar a sua sessão, pegar muito mais ondas, que é por onde você vai entrar. Uma vez que você pegou uma onda, como é que você volta para a zona de surf? Tem vários detalhes que dá para a gente trocar uma ideia aqui e te passar aqui sobre como é que funciona essa zona de surf do ponto de vista de um melhor posicionamento e melhor leitura das ondas. Já adianto que esse não vai ser um vídeo técnico sobre ensinar a remar, a dropar ou esse tipo de técnica, não é a intenção desse vídeo. A minha intenção é dar um passo anterior e falar um pouco sobre fundamento, funcionamento de ondas e de picos, mais voltado para uma parte prática sobre como se comportar na zona de surf. E isso desde quando você chega na praia, está se preparando, aí observando, até a hora que você já está surfando e já está pegando as ondas. A ideia é cobrir toda esse período de tempo entre chegada na praia e saída do mar. E basicamente o que eu fiz foi analisar o meu próprio comportamento. Como eu venho fazendo vídeos, eu acabo pegando a minha experiência aqui de mais de 20 anos de surf, mais de 10 anos trabalhando com oceanografia aplicada às ondas, e eu peguei tudo que eu faço, na verdade, toda a minha postura, o que eu penso, o que eu faço na prática para pegar as ondas, e transformei isso em dicas práticas e úteis para você poder aplicar também no seu dia a dia. E eu também observo que essas dicas práticas que eu vou lhe dar também, eu acabo observando também outros surfistas que se dão bem ali no line-up, estão sempre pegando altas ondas, pegando bastante onda. Eu observo que também é uma postura comum de todo mundo. Para quem está começando e acha que talvez ainda não está nesse nível, né, do que eu vou falar no vídeo sobre proatividade, ir atrás de ondas, eu peço que você fique até o final, escute, veja esse vídeo, porque mais cedo ou mais tarde tu vai precisar disso e quem sabe não está aqui aquela virada de chave para você destravar o seu nível. E quem já é surfista já há anos e acha que, consigo me virar legal, não preciso desse tipo de conhecimento, convido você também a ficar até o final, porque certamente sempre tem alguma dica, alguma informação, algum tipo de conhecimento que acaba destravando aí a compreensão de outras coisas também, e certamente você vai aproveitar também esse vídeo. Eu não tenho dúvida de que você também, se você ver, escutar, ouvir aqui, sentir esse vídeo, você vai se dar muito bem. Eu vou falar aqui as minhas dicas, mas a primeira coisa que você tem que ter em mente é que as condições de mar mudam. Por exemplo, você chega na praia, né, faz a sua leitura, faz o seu planejamento de por onde é que você vai entrar, como é que estão as ondas, onde elas estão quebrando. E o jeito errado de você querer ter um bom posicionamento é achar que só
essa tua visualização inicial antes de cair no pico já basta, agora pronto, tá dominado. Na real, esse é um erro comum, né, de alguns surfistas, de querer achar que sempre o mar vai se manter igual ao longo do dia. Na verdade, a gente já viu que conforme maré vai enchendo, esvaziando, o pico vai mudando, vai entrando uma corrente, conforme o vento vai entrando, às vezes de maral, vai fazendo a onda quebrar um pouco mais para trás, então você tem que também se posicionar mais para trás. Então encare que as dicas que eu vou falar aqui, elas têm que ser constantemente revisitadas enquanto você está ali no line-up, enquanto você está ali pegando onda. O jeito certo de você executar aí um bom posicionamento é pegar essas dicas e ter a percepção de que você tem que estar toda hora observando, se replanejando para poder desfrutar mais aí da tua sessão de surf. Dito isso, agora eu vou entrar então com as minhas 5 dicas sobre como você pode fazer também para ler melhor as ondas e se posicionar melhor nos picos. A primeira parte aqui das nossas aulas sobre posicionamento é te dar uma visão aqui sobre os tipos de ondas, a leitura individual da onda. Primeiramente, devo lhe apresentar aqui o conceito das direitas e esquerdas, ondas triangulares. É importante a gente começar do básico aqui. Como exemplo, temos aqui essa onda que é nitidamente uma direita. Então, eu vou falar muito esse termo ao longo do vídeo, então entenda que direita é de quem olha do mar para a terra, então você pega uma onda para a direita. Existe também o mar que você vai se posicionar para pegar ondas para a esquerda. Esse é um tipo de exemplo. Geralmente, quando tem esses costões, você vai entender que você vai ter somente um lado para você escolher para pegar onda. Nesse caso, olhando do mar para a terra, esquerda seria então esse tipo de mar em que você não tem outra opção senão focar em mares de esquerda. Esse aqui é um exemplo. Então você tem tanto uma onda para a direita quanto uma onda para a esquerda. 2 lados para você escolher. Mas quando a gente está falando aqui de surf, as coisas são muito mais dinâmicas, né? Então a gente pode pegar uma situação como essa, por exemplo, em que você tem ondas de pico que quebra para a direita e para a esquerda, e você pode ter outro pico mais ao lado, por exemplo, quebrando mais direitas. Então, entenda individualmente o que é uma onda para a direita, uma onda para a esquerda, o que é uma onda triangular, em que você pode pegar múltiplas condições de onda. Vai entendendo, então, o que é uma leitura individual de onda. Um outro conceito para a gente tratar aqui sobre ondas, olhando para uma onda só de forma individual, é compreender quais são os melhores lugares para você poder dropar uma onda. Essa foto ela é um exemplo bem claro de um dia em que eu estava surfando, estava um mar de pico, ondas para a direita e para a esquerda, eu sou esse da esquerda, e um surfista tentou pegar a direita. Então, quando a gente olha para uma onda, a gente percebe que existem melhores locais para te poder surfar, piores locais para te poder dropar, e existem locais que você não consegue dropar uma onda. Olhando aqui para esse exemplo, pensando então que aqui está o pico da onda, se eu for tentar desenhar, então seria uma onda triangular com um pico mais ou menos aqui. Como eu estava posicionado nessa região, eu foquei para a esquerda, foi uma leitura que eu fiz nesse momento. E esse cara, ele tentou pegar essa onda para a direita. E aqui dá para a gente bater um papo sobre leitura individual de onda, para a gente explicar então o que é estar num bom local ou estar num péssimo local. Esse cara, ele não estava num bom local. Analisando o ponto de energia da onda, como aqui está o pico dela, a energia da onda vai ser maior, mais próxima do pico, e consequentemente ela vai ser menor conforme você vai se distanciando do pico. Então, quanto mais próximo dessa região você estiver, menos esforço de remada você acaba fazendo, porque você tem mais energia de onda te empurrando, e aqui, consequentemente, mais força, mais remada você vai ter que fazer. Mas tem um ponto aqui que nem uma super força vai te colocar na onda, que é o caso da onde esse cara estava nesse momento. A onda aqui, você vê que ela está mais em pé, e aqui está uma onda um pouco mais deitada. A onda não tem energia, não tem nem posicionamento para o cara poder entrar na onda. Então, entenda que a gente, quando está sentado esperando uma onda entrar, quando essa onda está se aproximando do line-up, da onde a gente está sentado, entenda que a gente tem que sempre remar em direção a esse pico mais energético,
para daqui sentar, virar e fazer a remada para entrar na onda. E se nós olharmos aqui as outras fotos dessa sequência, a gente percebe, né, que para mim a entrada foi super tranquila. Já para esse cara ele tentou remar e não conseguiu entrar na onda. Vou botar outra foto. Simplesmente ele não tinha parede suficiente para poder jogar ele para frente. Mesmo que ele remasse muito, possivelmente ele não conseguiria entrar na onda. Talvez se esse cara colocasse um pouco mais de energia na remada, tivesse mais técnica de remada, ele até conseguiria entrar na onda, possivelmente ele conseguiria. Mas ele já não estaria no melhor posicionamento possível para pegar onda, por duas razões. Uma, porque ele vai ter que fazer muito mais força, e segundo, porque ele já vai pegar, né, ele já vai perder grande parte, digamos assim, da parede da onda. Uma vez que ele entra aqui, né, vamos pegar aqui a marcação novamente. Se ele tivesse entrado, se posicionado mais aqui para o pico, ele teria uma distância muito maior para percorrer. Uma vez que ele pegou a onda, se ele conseguisse entrar nesse ponto, ele teria uma distância muito menor para percorrer. Então, envolve, né, um bom posicionamento. Você está posicionado, envolve você não só entrar com mais facilidade, com mais energia, pegar velocidade, mas também envolve você ter mais espaço para trabalhar a onda. Agora, o segundo passo para o nosso melhor posicionamento no pico é a visão ampla. A gente viu aqui na aula passada sobre a onda individual, como entender uma onda de forma individual. Agora a gente vai fazer uma visão mais ampla do pico. A gente vai entender agora exatamente o que? Aonde estão os picos de onda? Elas são mais direita, são mais esquerdas, para os dois lados, são mais cheias, mais cavadas. Aonde que está o espaço para mim poder entrar? Onde é que está a corrente de retorno? Aquela corrente que vai facilitar e me jogar lá para dentro. Tem alguma corrente lateral jogando eu para um lado ou para o outro? Por exemplo, se eu vejo uma onda num pico e eu tenho uma corrente lateral, logo, para mim cair nesse pico, eu tenho que entrar por esse lado e não por esse lado, que uma vez que eu entro por aqui, a corrente lateral me joga para o pico. Se eu entro por aqui, a corrente lateral vai me jogar para longe do pico. Então, essa percepção de onde estão as ondas, há correntes ou não, aonde estão as bancadas, isso, conforme você vai treinando o seu visual, vai ficando perceptível. E você precisa aqui de 5 a 10 minutos para você fazer uma análise geral e entender o pico de uma forma ampla. É o tempo que você tem para chegar na praia, passar uma parafina, se preparar, fazer um alongamento, um aquecimento, a depender de qual é a sua escola. Você pode então se preparar. Enquanto você se prepara, você vai ficando atento. Em 10 minutos você provavelmente vai conseguir ver 2 séries entrando. Então você já consegue ver as séries, aonde estão os surfistas que estão pegando mais ondas, por exemplo, aonde está sobrando mais onda, aonde está uma guerra, simplesmente a crowd está intensa e não dá para pegar onda naquele pico, porque tem muita gente pegando altas ondas, consequentemente tu não vai conseguir pegar as ondas. Então até isso a gente coloca nessa análise, na análise mais ampla do pico. Você analisa também as séries estão abrindo ou fechando, porque como já explicado aqui ao longo do curso, você vai ter as ondas intermediárias, aquelas que vêm com frequência, e a cada período de tempo, de 3, 5, 10 minutos, a depender do dia, vai vir as séries, aquelas ondas maiores que vão quebrar mais para trás. Nem sempre essas ondas são as boas do dia. Tem dias que essas ondas estão fechando. Simplesmente elas vão quebrar mais para trás do pico, a bancada não está boa lá atrás, elas vão simplesmente fechar tudo, e a melhor onda é aquela que está mais embaixo. E aí, consequentemente, você já entra sabendo que vai levar na cabeça a série e que você vai ficar mais para baixo para pegar aquelas ondas que estão chegando melhor. A depender, pode ser que as séries estão quebrando muito melhor. E aí, consequentemente, você vai se colocar mais profundo, vai esperar 3 a 5 minutos e vai se posicionar para pegar as melhores ondas do dia. Ao invés de ficar, por exemplo, mais para baixo e quando você vê a onda no horizonte, você rema para dentro. É uma escolha. Ou tem outros dias ainda que existem as ondas intermediárias quebrando, onde está todo mundo, e às vezes a gente acompanha que mais embaixo, mais para inside, volta e meia encaixa algumas ondas interessantíssimas
em pé, boa, abrindo para dar uma, duas manobras, sem ninguém olhando para ela. Então, aonde que está a onda nesse dia que você vai analisar? São as ondas da série, são as ondas intermediárias, é uma onda mais do inside? Em 10 minutos, enquanto você se prepara, se alonga, você consegue perceber tudo isso, colocar na sua mente e fazer uma equação mental aqui de para onde você vai, como você vai remar. Só essa percepção de você entender que você tem que analisar tudo isso, acredito que já na próxima sessão de surf você já vai entrar com outro olhar sobre tudo o que você tem que analisar para se posicionar melhor. Eu trago essa foto de novo para a gente analisar, que ela é uma foto bem didática, e se você analisar essas ondas quebrarem nesse pico, você vai entender então que tem esse pico quebrando uma direita e uma esquerda, existe um pico mais aqui quebrando uma direita. Nesse tipo de mar, geralmente a bancada está bem desenhada aqui nesse pico. Geralmente a bancada pode estar bem desenhada aqui nesse pico e uma bancada para a direita mais aqui, fazendo com que no meio dessa bancada você tenha aí uma corrente de retorno que te ajude a chegar lá atrás, ou até um ponto que você vai ter que dar o seu joelhinho, mas você não vai estar no ponto mais crítico da onda, porque se você tentar entrar exatamente aqui, onde a onda está quebrando bem no pico, ali vai ser a zona de maior energia de onda, vai estar com uma maior altura, como a gente viu naquela outra imagem. Então, definitivamente, esse não seria o local para você entrar no mar, seria aqui entre dois picos de onda. E eventualmente você vai analisar também que aonde essa direita vai morrer, consequentemente essa água que vem aqui para a costa, empurrada por essa onda, essa água vai ter que retornar, e ela deve retornar lá pela parte lateral dessa região. É o mesmo princípio que acontece aqui. Consequentemente, você começa a analisar que esses são os melhores locais para você entrar. Então, quando você for surfar, analise aonde estão os picos, por onde você vai entrar, tem corrente, não tem, é a onda da série que está bombando, é a onda mais intermediária, é a onda do inside, tudo isso. Você pode fazer uma análise, uma compreensão, 10 minutos na areia, fazendo o alongamento, o aquecimento, pode ser mais que o suficiente. E lembro também que quando a gente fala aqui de escolher o pico, você tem que ter em mente também o seu próprio nível de surf. Você tem que colocar numa balança aonde estão as melhores ondas, com aonde está o crowd, com o seu próprio nível de surf e disposição para aquele dia. E assim a gente fecha aqui a nossa segunda dica dentro desse nosso fundamento de posicionamento, que é a visão ampla, perceber tudo o que está acontecendo no pico. E agora a gente entra para a nossa terceira dica dentro desse fundamento de posicionamento no pico, que é a definição de um plano. Defina um plano de ação. Tenha um objetivo claro de acordo com o que você analisou. Se você entendeu que as melhores ondas são as da série, e elas estão muito melhores, as ondas mais de baixo estão fechando muito, estão ruins, então o seu plano vai ser: eu quero pegar as ondas da série. Então você rema, já vai mais lá para trás, já senta e espera aquela onda, porque você definiu um objetivo inicial de surf. Eventualmente vai ser essa onda mais para o inside, então você, consequentemente, fica mais posicionado no inside. Defina um plano e siga esse plano. A pior coisa, isso às vezes eu me pego nesse tipo de problema, a gente tem que sempre se policiar nisso, é aquele tipo de mar quando tem uma onda mais para dentro, uma mais para baixo, e a gente naquela ânsia de, eu vou ficar mais aqui para aproveitar que vem baixo, e ao mesmo tempo eu vou ficar de olho, caso vier uma lá atrás eu vou remando, correndo, e eu pego aquela de trás. E daí eventualmente a gente fica na metade do caminho, vem a onda mais embaixo, a gente não pega porque estamos muito para frente, e vem a onda lá atrás, a gente toma na cabeça porque a gente não está numa posição ideal. Isso tudo é o problema aí da falta de seguir um plano específico, determinado para aquela condição de surf. Uma vez que a gente está nesse pico, então a gente entendeu que aqui vai ter uma corrente de retorno, a gente entendeu que aqui vai ter uma corrente de retorno. Qual que é o plano, pensando aqui no surf? Bom, uma vez que eu peguei essa direita, eu vou então retornar por aqui. Se eu, porventura, levar uma vaca, cair por aqui, e eu vejo que está vindo novas ondas, eu posso
pensar no meu plano inicial. Bom, meu plano inicial era que tem uma corrente de retorno no meio, então ao invés de tentar remar aqui contra as ondas, eu vou remar um pouco mais atravessado para o lado, para essa direção, porque assim eu vou avançando para frente e vou também indo aqui para a parte mais fácil para mim poder entrar no mar. E às vezes tem dias aqui que eu nem remo para cima em direção para entrar para o mar, eu simplesmente remo para o lado para sair dessa zona de turbulência que quer me expulsar do mar, onde a onda está chegando, remo para o lado para sair dessa influência e então retorno por aqui, que é onde é o ponto mais fácil de surfar. Só para você se ligar então dentro dessa definição de plano, ter paciência, siga um plano, tenha um plano, mas acima de tudo, fique atento às mudanças. E assim a gente fecha essa nossa terceira dica e aí vamos para a nossa quarta dica. A nossa quarta dica sobre posicionamento do pico, ela já é um gancho dessa nossa terceira. Lembra que a gente falou sobre ficar atento às mudanças? Então, a grande questão aqui da nossa quarta dica é sobre um foco com relação às mudanças que vão acontecer ao longo do dia. As marés vão oscilando, consequentemente, com uma maré mais cheia, as ondas vão tender a quebrar mais próximo da praia, com uma maré mais vazia, elas vão quebrar mais para fora da praia. Conforme a maré vai oscilando também, a corrente de retorno, ela vai mudando de lado, vai indo para um lado e para o outro. E quando você tem uma corrente muito forte, você pode até ter assim aquela formação de turbulência na zona de surf e aí estragar uma onda. O swell vai chegando ao longo do dia, ou ele vai enfraquecendo ao longo do dia, ele vai mudando de direção, enfim, muita coisa está acontecendo, consequentemente, os picos onde as ondas estão também vai acabar mudando. Por essa razão que você tem que ficar muito atento ao que está acontecendo. A principal forma de mudança é com relação às marés, conforme as marés vão oscilando, as ondas vão mudando assim, um pouco de posição. Obviamente que há dias que não tem tanta mudança, já tem dias que muda muito mais, depende de onde estão as bancadas, de como é que está a característica do mar. Mas nessa dica, o que você deve fazer é estar sempre atento às mudanças, sempre atento ao que está acontecendo. Você definiu um plano, está seguindo o plano, mas você está seguindo o plano e está atento ao redor. E aí, está mudando o pico, as ondas estão quebrando mais para baixo, não estão. Isso é perceptível. Você está lá surfando, de repente para de vir onda até você e você começa a ver que está vindo mais para baixo, por exemplo, então você tem que migrar mais para baixo. O surf demanda essa postura ativa, essa postura de você ir buscando as condições de onda, e isso você faz quando você segue todas essas dicas. Você entende individualmente como é que está a onda, você entende o contexto de como é que as coisas estão. Você tem um plano, mas o plano não é rígido. Você está atento às mudanças e está perseguindo as mudanças aonde elas estão, para onde elas estão se deslocando. Uma outra forma de mudança, se um vento maral entra. Nessa imagem, com um vento maral, o que pode acontecer é que esse lip que a gente está vendo aqui, vamos trazer a marcação, esse lip, ele vai, com o vento maral vai acabar empurrando ele, fazendo ele quebrar um pouco mais rápido do que o normal, consequentemente, eu talvez não pudesse estar nessa posição. Eu teria que estar um pouco mais atrás para pegar essa onda, caso tivesse um vento maral. Alternativamente, eu poderia estar um pouquinho mais aqui para o lado, por exemplo. Eu deveria estar aqui se tivesse um vento maral, porque aqui a onda já estaria quebrada, por exemplo. E aqui da nossa quinta dica sobre posicionamento para você poder pegar muito mais ondas, pegar as melhores ondas do dia, se divertir muito mais, evoluir seu nível de surf, a gente tem que falar sobre antecipação e proatividade. O surf demanda que você seja proativo e que você se antecipe ao que está acontecendo. Quando você está sentado no pico, as ondas vão começar a chegar, elas nem sempre vão chegar exatamente no mesmo pico. Como a gente viu, a onda ela vai ter uma alteração em direção entre uma série e outra, período, altura. Então, eventualmente, pegando aqui mais uma vez os nossos exemplos didáticos, eventualmente a onda vai vir com o pico exatamente aqui, ou ela pode vir com o pico um pouco mais para o lado, um pouco mais para dentro, um pouco mais para baixo.
Esses picos da onde a onda vai vir, tem mares que mudam bastante. Por exemplo, se você tem duas componentes de onda chegando numa praia, consequentemente você vai ter diferentes picos acontecendo. E se você tem apenas uma e está um mar bem definido, como esse mar que eu estou mostrando na imagem, ainda assim, nem sempre a onda vai vir linda exatamente no mesmo ponto, por isso que demanda a proatividade. Demanda a proatividade de você, por exemplo, na hora que vê a onda se aproximar de você remar justamente em direção ao ponto de maior energia da onda. Por exemplo, esse cara aqui pode ser que faltou proatividade nele, pode ser que percebendo uma onda no horizonte chegando, e conforme essa onda no horizonte vai chegando mais próximo da praia, vai ficando muito mais perceptível. Se o surfista tem que estar atento, né? Obviamente ele vai estar atento ao que está acontecendo. Se ele fosse proativo, tivesse uma boa visão, e obviamente que se desse tempo, ele poderia ter remado mais para a direção aqui do pico da onda, e aí poderia ter pego essa onda. Por isso que o surf demanda antecipação e proatividade. Ele demanda você estar atento ao que está acontecendo, às séries chegando e, consequentemente, a esse direcionamento na remada para o melhor pico para você pegar as ondas. Aquele surfista que senta num pico e fica esperando as ondas chegar nele, esse cara só vai pegar o que sobra ou o que aleatoriamente a natureza manda para ele. E além dessas 5 dicas para você se posicionar melhor no pico, eu falo aqui que tem 2 ingredientes extras que acaba dando uma certa apimentada em tudo isso que eu comentei. Primeiro, o fator crowd. Segundo, o seu clima, o seu mood para aquele dia. Primeiro, às vezes você vai ver um local com altas ondas quebrando, mas um crowd super agressivo, muita gente remando, sagaz, todo mundo querendo pegar onda, muita gente boa pegando onda. Consequentemente, você ali, né, talvez não é o seu pico, você não vai conseguir pegar muita onda boa, talvez você não deva mirar esse pico. Ou, do contrário, pode ser que tenha bastante gente, mas nem todo mundo naquela vontade de pegar onda, mais tranquilo, de boa, curtindo, e você com mais vontade pode se dar bem nesse pico. O segundo é o seu próprio clima. Tem dias, por exemplo, que eu estou com uma sagacidade, com sede do surf, disposto a remar, a encarar crowd, ao que for, porque, por exemplo, tem uma onda tubular muito boa, eu sei que ali eu me dou bem, então eu encaro, né, mesmo que tenha uma crowd, vamos lá encarar. E já tem dias que a gente está um pouco mais pensativo, um pouco mais introspectivo, por exemplo, e a gente não quer ficar disputando, não quer ficar na bagunça, quer ficar mais retirado. Então tem dias que o pico vai estar lá, mas vai ter muita gente, e aí você percebe, bom, eu não estou disposto a encarar isso agora. Para onde eu posso ir para me divertir? E aí você pode ver um pico secundário não tão bom como esse, mas te proporcionando boas condições de surf. Por essa razão que, além de todas essas dicas, leve em conta o fator crowd e leve em conta também como é que está o seu clima para o dia. Porque num tipo de situação dessa, mais complexa, o que vai acontecer é que você vai escolher, definir o seu plano, né, com relação, por exemplo, a onde que tem ondas surfáveis e possíveis para mim me divertir. E aí você muda um pouco a concepção, certo? Então vai depender muito do seu dia. Tem dia que não tem jeito, é só um pico de onda quebrando, então tem que ir lá encarar, e aí você já se prepara, né, achando que vai pegar a melhor onda do dia no meio de uma crowd infernal, porque nem sempre é assim que funciona. Então ajusta a sua expectativa, mas leve em conta que você deve avaliar não só as ondas, como também o seu próprio clima e o crowd, e aí se projetar para onde você vai surfar. E assim fechamos essas 5 dicas práticas para você se posicionar melhor no pico, ler melhor as ondas. E essa eu diria que é uma situação secundária. Primeiro, você tem que ter a maestria em saber onde e quando surfar. Uma vez que você sabe onde e quando surfar, aí chega a vez de você fazer uma boa leitura e um bom posicionamento no pico. Posicionamento é tudo. Depois de saber escolher qual praia e quando ir surfar, por isso eu recomendo realmente que você incorpore esse conhecimento e estude um pouco mais sobre o assunto, passe a observar melhor isso, porque
pô, ele é fundamental para que você consiga pegar a onda exatamente no momento certo e, consequentemente, pô, você vai pegar mais energia, mais velocidade, vai ter mais espaço para dar manobra, para treinar, enfim, posicionamento é tudo. O que você pode fazer já hoje para, né, como um passo para você já começar a incorporar esse conhecimento, é o que eu sempre comento. Agora, com essa percepção, você anotou aí certamente, né, as 5 dicas. Agora, quando você for para a praia, olhe com outros olhos aí como é que o pico está funcionando, como é que as ondas estão quebrando, aonde elas estão quebrando, correntes. E além disso, passe a observar as pessoas que mais se destacam ali no seu pico, quem está pegando mais ondas, onde é que eles estão posicionados, estão mais para dentro, mais para baixo, mais para um lado, mais para o outro. Vá percebendo o que as pessoas estão fazendo e junta um pouco com esse conhecimento que você adquiriu nesse vídeo e faça aí o teu método também, passe a praticar isso com maestria que certamente o teu surf vai deslanchar. Dito isso, te convido aqui para curtir esse vídeo se ainda não curtiu, compartilhar com um amigo se não compartilhou ainda, se inscrever no canal e acompanha que está sempre saindo vídeo novo. Sou muito grato por ter a tua presença aqui. Desejo para você aí ótimas ondas. Abraço!